Tudo bom, meninos? Hoje, na nossa videoaula 2, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, que nós já iniciamos sobre migrações, pobreza e preconceito. Iremos focar aí, na questão da migração ainda, a migração, a questão do êxodo rural, a rural urbano, urbano rural, enfim. E também falando aí na questão da pobreza no Brasil, a questão da desigualdade no Brasil, que nas últimas décadas, vem aí acentuando, e o preconceito. Iremos trabalhar essa questão do preconceito e compreender se existe ou não o preconceito no Brasil. Então vamos lá? A migração rural-urbana ou êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. O desencadeamento do êxodo rural é consequência, entre outros fatores, da implantação de relações capitalista moderna na produção agropecuária, onde o modelo econômico privilegia os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades rurais expulsa os pequenos produtores do campo. O intenso processo de mecanização das atividades agrícolas tem substituído a mão de obra humana. Os pequenos produtores que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, o que os coloca em desvantagem no mercado. Outro motivo que proporciona o êxodo rural é o fator atrativo que as cidades exercem sobre a parte da população rural. Muitos migram para as cidades, principalmente as mais industrializadas, em busca de emprego e melhores condições de vida. No entanto, esse processo gera vários problemas sociais, pois parte desses imigrantes não possui qualificação profissional exigida pelo mercado cada vez mais competitivo. Consequentemente, há um aumento populacional desordenado, além do desemprego e do subemprego nessas cidades. Atividades como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros, são a cada dia mais comum. Os transtornos causados por esse processo atingem toda a sociedade, principalmente as pessoas que deixaram o campo com o intuito de obter melhores condições de vida na cidade. A tabela que nós estamos observando, podemos verificar a intensidade desse deslocamento populacional. Podemos perceber que, entre 1970 e 2010, ocorreu uma diminuição da população rural em relação à população do Brasil, que passou de 44% para pouco mais de 15% do total. Também houve uma diminuição absoluta de aproximadamente 41 milhões de habitantes em 1970. A população rural declinou para 29,8 milhões de habitantes em 2010. Nas décadas anteriores, já vinha ocorrendo um declínio na proporção dos habitantes do campo em relação aos da cidade. No entanto, esse declínio se acentuou mesmo a partir de 1950. O êxodo rural foi mais acentuado nas décadas posteriores a 1970. As causas dessa saída de grandes contingentes humanos do meio rural em direção às cidades podem ser classificadas em fatores de mudança e fatores de estagnação. Os fatores de mudança constituem as transformações sofridas no meio rural em virtude da modernização e mecanização da agricultura. A modernização dispensa mão de obra, uma vez que eleva a produtividade do trabalho pela introdução de máquinas ou técnicas modernas de cultivo. Esses fatores prevalecem nos países desenvolvidos e foram, com a Revolução Industrial, a principal causa das migrações rural-urbanas. No caso do Brasil, manifestaram-se nas últimas décadas em várias áreas, principalmente no centro-sul do país, constituindo um dos principais motivos para o êxodo rural. Os fatores de estagnação constituem aí a pressão exercida pelo crescimento demográfico sobre a disponibilidade de áreas cultiváveis, que é limitada tanto pela insuficiência física de terras como pela monopolização por grandes proprietários. Esses fatores não estão ligados à modernização, como ocorre com os fatores de mudança. Há um crescimento populacional que não é absorvido no local, porque a oferta de trabalho é inferior à procura. O principal motivo de a terra não conseguir sustentar o grande número de novos trabalhadores que surge a cada ano relaciona-se à estrutura agrária,
ou seja, o monopólio de extensas áreas por grandes proprietários ou latifundiários. A presença de minifúndios também suscita a saída de pessoas do campo, pois com o tempo a terra não consegue dar conta do crescimento da família, provocando aí o êxodo de boa parte dos filhos. Migração pendular nas grandes cidades. As migrações pendulares ou diárias nos grandes centros urbanos constituem um movimento de ida e volta dos trabalhadores de sua residência até o local de trabalho, geralmente situado longe da moradia. Esse tipo de migração aumenta com o crescimento da cidade, que desloca as camadas de trabalhadores mais pobres para as zonas periféricas ou para as cidades dormitórias ou cidades satélites, ou seja, que está em torno da cidade principal. Em alguns centros, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, é comum gastar 3 ou 4 horas por dia nesse movimento de vai e vem. Os transportes coletivos, seja ônibus, trem ou metrô, tornam-se um problema fundamental para os trabalhadores dessas grandes cidades. O transporte coletivo há muito tempo vem sendo deixado a segundo plano, com a prioridade dada aos automóveis particulares. As camadas de renda mais baixa sofrem intensamente com estes problemas, conduções precárias, altos preços das tarifas, atrasos frequentes, superlotação de ônibus, metrô e trens de subúrbios e etc. Já os que se deslocam com veículos particulares sofrem com os frequentes congestionamentos do trânsito. Algumas pesquisas realizadas em favela de São Paulo e do Rio de Janeiro demonstraram que boa parte de sua população é constituída por trabalhadores que preferem residir em barracos próximo ao local de trabalho, a construir uma casa simples na periferia, pois o custo de transporte seria alto demais para seus salários. Outros movimentos populacionais. A migração urbano-urbana. Além dos 5 tipos de migração estudados, verificamos alguns outros tipos de migração também no Brasil. É o caso da migração urbano-urbana, de uma cidade para outra. É bastante intenso no Brasil, pois envolve o deslocamento de milhões de pessoas todo ano. Trata-se da prática de migrações interregionais ou de uma continuação do êxodo rural, dado que a pessoa do campo muitas vezes vai primeiro para uma cidade pequena e só depois migra para uma cidade média ou eventualmente para uma metrópole. O sentido principal desse tipo de migração é das cidades pequenas para as médias e grandes. Migração rural-rural. A migração rural-rural ocorre de uma área agrícola para outra, também muito frequente no país. Pode incluir tanto a transumância, no caso de trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no corte de cana-de-açúcar, por exemplo, e encerrado o período da colheita, retorna para os seus estados de origem. Aí inclui também parte dos peões e dos boias-frias, aqueles que vivem no campo, e os trabalhadores rurais itinerantes, entre outros também. A migração urbano-rural. A migração urbano-rural refere-se às pessoas que deixam a cidade para viver no campo. Tem pequena importância numérica e ocorre principalmente com a volta de filhos para tomar conta da terra de pais falecidos ou então com a volta ao campo de migrantes que não se adaptaram às cidades. Isto é raro, porque é difícil para quem volta conseguir o trabalho anterior. Outro exemplo desse tipo de migração é a saída de pessoas das cidades congestionadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, entre outras, para morar em condomínios rurais, o que vem se intensificando ultimamente, embora ainda tenha pequena importância numérica na medida em que se envolve parte da classe média e alta. A pobreza no Brasil. O censo demográfico de 2010 mostrou que existem 16,2 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, ou seja, pessoas que vivem com no máximo R$ 70 por mês no Brasil. Essa quantia corresponde mais ou menos à linha intermediária da pobreza definida pela ONU, de 1,25 dólares ao dia. Por volta de 8,5% da população brasileira vive em condições de extrema pobreza, sendo Nordeste 18,1% da população e Norte 16,8%, as regiões do país com maior número de pessoas nessa condição.
Quanto às unidades federativas, o estado com maior proporção de pobreza em sua população total é o Maranhão, cerca de 26,3%, seguido por Piauí, 21,6%, Alagoas, 20,5% e Amazonas, 19,3%. Os menores índices estão em Santa Catarina, 1,7%, Distrito Federal, 1,9%, São Paulo, 2,7% e Rio Grande do Sul, 2,9%, conforme nós podemos observar no mapa. A desigualdade social no Brasil. A renda per capita, ou renda média da população brasileira, estava ao redor dos 10.500 dólares em 2010, o que colocava o Brasil na posição de 56º lugar no mundo. Não é a das mais baixas, está no nível intermediário e comparável à dos países desenvolvidos há apenas cerca de 20 anos. Existem dezenas de nações que dispõem de uma renda anual média inferior a 2.000 dólares, enquanto apenas cerca de 15 países têm renda per capita superior a 40.000 dólares. Luxemburgo, Noruega, Singapura, Suíça, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia e entre outros. O grande problema da renda nacional não é o seu montante, mas sua péssima distribuição. Isso significa que uma minoria da população concentra boa parte da renda total, enquanto a maioria dispõe de uma parcela mínima da renda do país. Os 10 mais ricos da população brasileira detêm 42,9% da renda nacional. Inversamente, os 60% da população que possui as rendas mais baixas do Brasil ficam com apenas 24,4% da renda total. Da mesma forma que as desigualdades sociais no Brasil cresceram ininterruptamente durante várias décadas, é provável que um longo tempo seja necessário para corrigi-las. Isso pode levar o país a uma distribuição da renda mais justa, comparável à dos países desenvolvidos, ou mesmo a de outras economias ainda não consideradas desenvolvidas, como da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, China, Índia e entre outras. Resta esperar que o país esteja de fato caminhando nessa direção, algo ainda incerto. Preconceitos no Brasil. Muitas vezes o Brasil é visto, tanto aqui como no exterior, como um país sem discriminações e preconceitos étnicos quanto à orientação sexual ou qualquer outro tipo. Alguns autores tradicionalistas chegaram a proclamar que o Brasil seria um caso especial e quase único de uma nação sem racismo, com um povo pacífico e avesso à violência. O povo cordial e com uma convivência harmoniosa entre todas as pessoas e etnias. Essa foi uma imagem criada e divulgada pelo Estado brasileiro desde os anos de 1930, mostrando ao resto do mundo que as nossas manifestações mais famosas eram práticas nas quais ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres se misturavam sem grandes problemas, como o carnaval e o futebol. Todavia, essa imagem é exagerada e, portanto, falsa. Existem sim sérios problemas de violência e de preconceitos na população brasileira. É claro que aqui não ocorrem aqueles conflitos diários e violentos que marcam algumas regiões do globo, como é o caso de Israel e Palestina, mas não é correto afirmar que o brasileiro é um povo avesso à violência ou aos preconceitos. Os índices de violência nas cidades brasileiras têm aumentado bastante nas últimas décadas, principalmente nas médias e grandes. Os índices de assaltos, sequestros, estupros, assassinatos, atropelamentos e acidentes de trânsito, tráfico de droga e etc., no Brasil atual estão entre os mais elevados do mundo. Devido à alta criminalidade, a população carcerária no Brasil é imensa, ocupando o 3º lugar no ranking internacional. Além disso, aqui, ao contrário do que ocorre em muitos países desenvolvidos, a polícia é militarizada, é responsável pela repressão a jovens pobres, contribuindo para a escala de violência urbana. No meio rural, sempre existiu a violência dos jagunços a mando dos grandes proprietários de terras sobre os camponeses e os pequenos proprietários. A situação da mulher em geral, especialmente das mais pobres e das afro-brasileiras, também não é das melhores do mundo. Não são problemas a esconder ou omitir, como querem alguns.
Somente reconhecendo-os que poderemos solucioná-los. E o movimento contra as discriminações e os preconceitos contra as mulheres, os afro-brasileiros, os deficientes físicos, os homossexuais e etc., felizmente tem avançado bastante no Brasil, sobretudo nos grandes e médios centros urbanos. Bom, pessoal, finalizamos aqui então nosso assunto sobre migração, pobreza e preconceito. Então, até a nossa próxima aula.